Olá, é um prazer estar aqui falando para esse grupo tão especial. Eu conheço a Rosana já faz alguns anos, nós nos conhecemos no IAE e as lembranças são maravilhosas de momentos inesquecíveis que vivemos naquele colégio, naquela instituição, momentos marcantes, religiosos, momentos sociais, de lutas, desafios e também de vitórias. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou Paulo Domingos, eu me formei em pedagogia, eu depois fiz pós em filosofia e sociologia, trabalhei também na organização, trabalhei por muitos anos na organização, eu fui professor de religião, fui também vice-diretor, fui também diretor, fui capelão de escola. Trabalhei também aqui no Centro de Treinamento de Cotia como capelão e também trabalhei na ADRA. E agora eu trabalho como autônomo, né? E no momento trabalho com aplicativo. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história pessoal. Eu quero contar uma parte da minha vida onde eu tinha dois filhos pequenos e casado há 10 anos naquela época. E era dia de Páscoa e estava na minha casa um amiguinho dos meus filhos, um japonesinho. E esse dia eles estavam brincando na sala, eu morava em São José dos Campos. E nós não sabíamos, né, ou eu nem a minha esposa, que ela tinha uma enfermidade que nós iríamos descobrir depois do que era. E então ela estava na cama quando de repente ela ficou passando muito mal. Eu entrei no quarto e vi que ela estava pálida, muito pálida. Os lábios dela estavam brancos e o rosto dela estava se desvanecendo. E quando ela me chamou e eu peguei na mão dela e ela estava suando muito, eu senti algo muito triste, eu senti a morte se aproximando. E naquela hora eu percebi que eu ia perder a minha esposa. É, naquela data próxima ali, faria 10 anos que nós estávamos casados. E como estava fazendo 10 anos, e eu percebi que eu não teria nem condições de acionar um SAMU. Sim, ela está numa situação que eu falei, a única coisa que eu posso fazer é orar. Orar. Porque ela estava já perdendo o ar, perdendo as forças, os olhos estavam já como se fosse virando. E aí eu ajoelhei na cama, foi a única coisa que veio na minha cabeça, ela não vai sobreviver. E não adianta você sair daqui correndo, gritar, chamar. Então você tem que ter calma agora. E Deus estava falando comigo. O amigo dos meus filhos, o japonesinho, ele chegou até a porta do quarto, viu aquela cena e saiu normalmente. E os meus dois filhos estavam brincando na sala, e um no quarto, um estava no quarto, outro na sala, talvez. E eles não foram até o quarto. E eu comecei a orar e a chorar e agradeci a Deus pela minha esposa, agradeci a Deus pelos 10 anos que Ele tinha dado a oportunidade de eu tê-la comigo. E também pedi para Deus me dar força para poder continuar ou cuidar dos meus filhos que eram pequenos, um 5, outro um com 5, outro talvez com 6 para 7 anos, 7 anos. E eu comecei a orar, chorar. A oração foi uma oração mais ou menos longa. E quando eu terminei a oração, eu percebi que o rosto dela tinha mudado e que ela estava voltando ao normal.
e ela voltou ao normal. Nós então procuramos ir ao médico e aí descobrimos uma coisa muito triste e que nos deixou muito assustado. O médico disse que ela, na verdade, nós fomos para o médico e ela não só passou no médico, ela ficou internada. E dali ela foi para o Adventista, só que ela foi já em ambulância, passando mal, e o médico dizia que ela estava com 4 cruzes, que significa é, praticamente morrendo. Como que nós sabíamos disso? Porque quando o médico falou que minha esposa devia ficar internada ou ficar ali naquele hospital em São José, eu achei que era um certo exagero, não acreditei. E aí nós tínhamos um médico amigo e ligamos para ele. E esse médico amigo entrou em contato com o médico do hospital. E aí depois ele conversou comigo, falou: Paulo, faz o que eles estão dizendo. Depois ele me explicou o significado do que queria dizer aquele termo médico, né? Então esse foi um momento muito difícil da vida, onde senti que poderia perder a minha esposa. E depois eu fiz uma entrega total. E Deus me deu de volta a minha esposa. Mas a história aqui eu encurtei bastante, né? A despeito dela ter vindo para o Adventista, foi só um paliativo. E descobrimos que ela tinha que fazer um transplante cardíaco, porque o coração dela estava fraco. Ela ficou com o coração tão fraco, que ela não conseguia colocar uma peça íntima. Eu tinha que subir a calcinha dela, porque ela não conseguia abaixar para subir. E a gente morava numa casa que tinha suíte. E da cama para o banheiro, ela não conseguia ir. E se ela fosse, quando ela voltasse, era o mesmo que ela tivesse caminhado, ou melhor, corrido, num campo de futebol, dando 5 ou 6 voltas sem parar. Isso é, ela ficava totalmente cansada, suando, passando mal. Essa era a situação dela. E para dormir, ela dormia com um travesseiro enorme, bem grande. E na verdade ela não dormia, ela tinha que ficar sentada até que ela fez transplante do coração. Ou transplante não, aí ela fez uma cirurgia em Curitiba, onde ela tirou um pedaço do coração. Foi um paliativo, uma nova experimento, uma experiência de um médico que ficou até famoso, Dr. Randas Batista, porque quando a pessoa sofria do coração, ele, dependendo a enfermidade, ele abria a pessoa e tirava metade ou uma parte do coração. No caso da Lourdes, tirou o ventrículo esquerdo, então ela ficou sem essa parte do coração. E na explicação dele, o coração acharia outros meios para dar o prosseguimento normal, mesmo faltando uma parte, né, específica do coração. E ela ficou até razoável depois que fez essa cirurgia, mas infelizmente ela teve que fazer um transplante cardíaco depois. E aí chegamos agora no nosso ano, em 2020, ela tinha feito esse transplante e faria agora, fez, né, em 2020, 16 anos, desculpa. 18 anos é que ela tinha de aposentadoria. O governo acabou tirando também aqui, porque ela fez transplante e eles entendem que fez transplante a pessoa está com a saúde perfeita, mas não é assim. Então, ela estava fazendo 16 anos de transplantada de coração. E nós estávamos alegres com isso. Só que nós estávamos no meio da pandemia. A pandemia já tinha sido anunciada, né? E eu, como trabalho com aplicativo, como eu falei lá na frente, em março eu decidi parar para não colocar a vida dela em risco. E fiquei então 3 meses parado e a nossa entrada de casa principal era a minha renda. Então foi um ato de fé. Imagina você ter uma renda que seria, no caso, a minha principal,
com umas despesas bem altas e eu tenho que parar. Mas eu parei porque se eu continuasse, eu estaria colocando a vida dela em risco. E no Uber tem uma categoria chamada azul, ouro, platina e diamante. E faltavam 6 corridas para eu virar diamante. Mas eu pensei assim, quando eu decidi parar, no dia 17 de março, é preferível eu perder a categoria, mas não trazer para minha família ou levar para minha casa um vírus. E aí decidimos então parar de trabalhar até que o vírus fosse controlado ou tivesse mais segurança. Conclusão: quando chegou em maio, eu não saía de casa nem minha esposa. Eu tenho 2 filhos e um deles fazendo home office, outro estava desempregado. E ele então saía para buscar as coisas do mercado e voltava. E então, um dia minha esposa ficou muito mal e ela tomou alguns medicamentos, não melhorou, não melhorou. Aí ela falou com uma amiga dela, farmacêutica, ela conseguiu um encaminhamento para ela ir na UPA, aqui seria o médico do médico público, né, hospital público. E aí nós fomos e essa médica queria interná-la porque ela estava com Covid e tinha que ficar em isolamento. Esse foi o segundo momento difícil porque nós sabíamos, se ela fosse para o isolamento, eu já tinha perdido um primo, fazia uma semana antes dela ser detectada com esse problema. Então nós estávamos muito ansiosos e preocupados. E quando a médica falou que ela teria que ficar em isolamento, nós sentimos ali que talvez nós não iríamos nos encontrar novamente, e foi mais uma vez que fizemos uma nova entrega para Deus, oramos ali, e se ela fosse para o respirador ou tivesse que usar os procedimentos agressivos, ela é transplantada cardíaca, ela tem diabetes, pressão alta e é um pouquinho obesa. E tudo então indicava que seria praticamente difícil passar por a situação e sair bem. Então fizemos uma entrega, foi difícil, agradecemos a Deus. Mas, para a glória de Deus, queremos dizer que ela foi internada depois em outro hospital, porque na UPA, aquele hospital ali, naquela ponto de atendimento, né, posto de atendimento, o ambulatório, a gente achou que talvez não seria o melhor e conseguimos levá-la para o hospital onde ela faz tratamento, que é o Dante Pazanese, que é público também, mas é especialistas em coração. Então nós fomos para lá, ela ficou internada, ficou 10 dias, foram muitas orações, talvez vocês oraram por nós, eu sei que a Rosana orou e muitas pessoas oraram. E a minha esposa, pela graça de Deus, foi curada, voltou para casa depois de 10 dias. E depois cumpriu 5 dias de isolamento em casa e graças a Deus ela está bem. Um dia, ou melhor, em breve, vocês também verão o testemunho dela. Que Deus abençoe vocês e que possamos continuar firmes nas promessas de Deus, nos preparando cada dia para encontrá-lo com Ele, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus abençoe esse grupo, que Deus abençoe vocês e na oração de vocês me incluam também, que eu tenho alguns projetos e quero que Deus me abençoe para que eu consiga realizá-los. Alguns deles é na área até da educação, que eu estou montando um curso a EAD, né, que eu me formei nessa área também, especializei, e também eu tenho tem a ABED, que é a Associação de Ensino à Distância, que eu quero ver se eu consigo ali fazer algum tipo de trabalho. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês orem por nós, para que no próximo vídeo possamos contar um pouco dessa parte de como Deus vai cuidar da gente na área profissional, financeira, e o que faremos também para honrar e glorificar o nome dele no futuro. Que Deus abençoe vocês e que esse grupo possa continuar tendo mulheres de oração que oram, intercedem para que a obra de Deus permaneça firme e que vocês permaneçam de pé e que outros sejam alcançados com seu ministério. Fiquem com Deus. Amém.